Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos professores são paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aqui para falar mais uma vez aí sobre o pós-jogo de São Paulo 2 aí, Inter 0 pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de dar o seu like aí, compartilhar, comentar. A gente agradece aí do fundo do coração. E também não deixe de seguir a gente no Instagram. Lá tem informações para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, o basquete tricolor. Tá falando lá o futsal também e o futebol feminino do São Paulo. A gente coloca lá também entrevistas coletivas, melhores momentos, enfim, tudo que você precisa saber sobre o São Paulo Futebol Clube. Segue a gente lá no Instagram, beleza? E aí, Japa, acho que uma vitória super importante no Morumbi, depois uma sequência, né? Vai ter uma sequência fora de casa. Acho que isso, pelo menos, dá um ânimo aí para a reta do Campeonato Brasileiro, né? Fez o que estava planejado, né? Que é ganhar jogos em casa, então tem que ganhar. E assim, não precisa jogar um futebol maravilhoso. Eu vi que tem alguns torcedores reclamando aí, não tem que reclamar de nada, meu. Tá ganhando, não tá tomando gol, então tá bom. Então, São Paulo tá numa fase ainda de conquistar pontos, de ter essa situação. Então, a gente tem que ficar grato, né, vamos dizer assim, pelo que o time apresentou, né, principalmente defensivamente, acho que foi bom. O segundo tempo foi melhor, né, Foi apresentou melhor, foi melhor. um futebol melhor. E é isso, você está vendo o time, ninguém morrendo em campo, ninguém saindo contundido, né? Uma coisa de louco, né? Você, Uma coisa você estranha, não, né? você não ouve briga no time, né? Você vê que não tem, né, discussão, coisas do gênero, né? Então, aí a gente, né, percebe aí algumas situações, né? Que o Sim, time tá, entre aspas, pacificado, né? Tá pacificado, exatamente. né? Exatamente. Você vê que as coisas não. Você vê que dificilmente está saindo alguma notícia ruim, né? Não que não tenha, tem, né? Porém, a gente tá numa maré boa aí. E essa semana aí vai ser uma semana pesada, né? Temos aí dois jogos fora de casa difíceis. Exatamente. E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Assim, eu falo, se me derem dois empates, eu já tô aceitando, ó, de bom grado aí, viu? É, essa vitória no estádio do Morumbi aí garantiu pelo menos um grande alívio, porque o São Paulo vai jogar dois jogos fora de casa, dois jogos pesados, um com Fortaleza, né, e outro com o Corinthians aí. Depois vai jogar com a Sul-Americana também fora. E depois ainda tem o esporte também. Enfim, tem uma sequência aí de jogos Não, fora de casa que é um maio é absurdo, terrível, né? maio é É, terrível. E então é para jogar assim, mais fora de casa do que dentro, né? o que me consola é assim, é que não é terrível só para São Paulo. Vários Ah, outros sim, times aí também com uma sequência. Todo mundo que tiver em três competições vai ter essa situação, né? Vai sim. ser difícil, vai ser corrido, quase ninguém vai treinar nessa fase, vai todo mundo aí jogar, jogar e jogar. Então, é encarar isso e conseguir resultado, né? Essa que eu acho que é a situação que a gente mais precisa. A gente precisa de resultado. Exatamente. Não precisa Exatamente. dar espetáculo, não precisa. Não, a questão são os 3 pontos, a busca é realmente ainda, tá? Ainda continua. Mas antes de começar a continuar direitinho, eu queria mostrar as notas aí, Japa. Tem como mostrar aí pro pessoal? Então Ah, vamos lá, falar as notas aqui rapidamente, né? para a gente comentar depois um pouquinho mais sobre o que vem acontecendo. É, o Rafael aí ficou com 8. Bem, a gente já vem falando isso, acho que é uma coisa já, acho que escrita, né, já. O Rafael é o titular do São Paulo, acho que assumiu a titularidade e vem mostrando segurança.
Então, acho que isso a gente não tem muito o que falar. Fazia tempo, né, que o São Paulo não É, tinha isso, né? Então até exatamente. por isso que é bom falar sempre, né? Porque Exatamente, exatamente. É muito bom aí deixar isso. Continua sendo seguro, enfim, a bola. A gente tem uma segurança que ele vai sair bem na bola, ele dá uma certa confiança, isso é um ponto positivo. Então ficou com 8 aí. O Rafinha ficou com 6,5, a lateral. O Rafinha realmente ele não apoia muito, ele não apoia. No jogo deixa bem claro que quando ele não vai, ele não pode ir para o ataque, porque se ele for para o ataque ele não volta. Isso é bem claro. Então ele fez lá um papel. Eu gostei muito da atitude dele como capitão, muito ali da armação que ele fez, atitude, enfim. Ele teve e, uma atitude desse sentido. e outra, né? Ele aguentou jogar o jogo inteiro, né? Jogo inteiro, jogo Coisa inteiro. que, né, antigamente, né? Não Então, tá ali, você, exatamente. você já repara, né? Seis e É, meio ele ficou aí. aí, O, o Arboleda e o Beraldo, 8,5 os dois, né? Acho, dupla de isso, zaga perfeita do São Paulo, eu né? acho Acho que que a é zaga ontem foi muito bem. O Beraldo, impecável, né? impecável. O Arboleda é redundância, ele raramente joga mal, né? O Beraldo jogou muito bem. Muito bem. Não, sem brincadeirinha, sem tentar toda hora ficar dando passe, cortou, foi zagueiro quando precisou ser zagueiro, e acho que é isso que a gente espera. E só para a galera não ficar muito assim, mas eu acho que, ó, é, o relógio dele no São Paulo tá contado já, viu? Acho que não É, dura muito tempo, não. eu também acho que não. O Caio Paulista aí ficou com 6. O Caio Paulista é isso mesmo, um pouco bem limitado. Ele ali tinha o lado que ele joga, né? Tinha uma situação que ele deixava muito aberto o lado, porque ele fechava o meio, enfim. Aí tinha os caras reclamando no estádio, porque o cara não apoia, o cara não apoia. Eu falei, meu, porque se o cara apoiar, vai ferrar toda a zaga. Então, o Mas assim, ideal eu é sair. realmente eu não tenho essa percepção dele. Eu acho que o problema dele é técnico, mas assim, eu acho que ele não deixa, por ser um atacante improvisado, eu não acho que ele deixa tanto espaço. Eu acho que ele apoia quando dá para apoiar. Acho que também não dá para também falar para o cara ir em todas. Não existe Não, isso, não dá para ir né? também, não dá E condições. assim, ele é isso. Então é o que eu falo. A gente pode colocar que ele é um jogador honesto. Ele não é Sim, craque, mas assim, ele cumpre a função. E, cara, tem ele, tem o Patrick lá. Então, enquanto o Wellington não puder voltar, é ele que vai jogar. E eu acho que assim, ao longo dos jogos, pelo menos assim, taticamente, ele vem melhorando bastante, assim, tá? Então, sim. essa mania também de achar todo mundo ruim e tal, cara, é isso, tá? Se você analisar no Brasil, são poucos que tem lateral esquerdo aí, são pouquíssimos times. É o que dá para o São Paulo ter, então é o que vai jogar no São Paulo. É isso que tem que Exatamente, pensar. exatamente. Gabriel Neves aí ficou com 7. Eu achei que ele estava, sei lá, meio desacordado no decorrer do jogo. Depois ele deu uma melhorada, mas ele deu uns passes bem na minha frente, assim, uns passes, e depois ele pediu desculpa. Deu Olha, meio frustrado eu tive uma outra percepção. Eu acho para assim, você ver. ele teve dois lances errados. Ele fez dois lances errados. Teve um no primeiro tempo. Ele foi tentar sair jogando meio na lateral, aí ele perdeu a bola. Aí foi uma desatenção dele. E teve um lance no segundo tempo, que ele também errou. Mas de resto, quase todos os passes dele foram certos. Muito passe para frente, né? E bastante desarme. Bastante desarme. Então, eu acho que ele até desarmou mais do que o Pablo Maia nesse jogo. Uhum. Então, eu achei que foi uma partida normal. Tomou esse cartão amarelo, que eu acho que foi muito mais culpa do jogador do Inter. O jogador do Inter deu um tapa lá na cara dele e aí o juiz deu cartão para os dois, né? E assim, ele ainda não tá com o condicionamento físico ideal. Por isso foi substituído, né? Mas eu acho que a presença dele é bem interessante no meio-campo do Não, São bem Paulo. interessante, interessante. Interessante.
O Pablo Maia aí ficou com 8,5, jogou muito bem o Pablo Maia. Eu até fiquei com dúvida quem ia receber o melhor em campo, que eu tinha até falado perguntando para o Japa, que estava lá no estádio, perguntei quem ia receber, se eu era o Pablo Maia ou era o Beraldo. Né? Ele estava aí para mim entre os dois aí, e aí o Pablo Maia acabou recebendo aí pela TV aberta, aí acabou recebendo aí o melhor em campo, e fez um puta golaço, hein? Que golaço que fez ali, belo gol, 8,5 aí, golaço. Esse é outro que, O... se voltar a jogar bem, logo, logo, tchau, viu? Exatamente. O Nestor aí ficou com 7. Foi uma partida razoável do Nestor. Acho, é que assim, o primeiro tempo, para mim, acho que foi um primeiro tempo bem anêmico, acho que grande dos dois times mesmo. Dos dois times. O segundo tempo, acho que foi até melhor pro lado do Nestor. Acho que o Nestor até teve o lance lá de ter chutado a bola, o goleiro defendeu, ficou com 7. O Alisson é um brigador, é um jogador que briga bastante pela bola. Acho que é um jogador aí que vale a pena insistir nele. É, ficou com 7. Tem muita gente que não gosta do Alisson, mas o Alisson é um jogador aí brigador e, meu, pode ver que a grande parte dos jogos do lado do Rafinha, as jogadas só vêm do pé dele. É algo assim E extraordinário. assim, sejamos justos, ele está jogando bem mais do que, por exemplo, o Rato, que a torcida Jogando. gosta, assim. Exatamente, Então, exatamente. Exatamente. Aliás, que gol que ele perdeu, pelo amor de Deus. Vai, vamos lá. Marcos Paulo. O Marcos Paulo não entrou bem. Não achei que ele entrou bem no jogo. Ele teve o lance do que foi do é, pênalti, né, da participação do pênalti. Mas, assim, para mim, não jogou bem, não jogou mesmo. Para mim, a substituição dele, a saída dele para a entrada do Caleri, o time para mim melhorou mesmo, principalmente na questão ofensiva. Então, porque a bola, toda vez que ia para o ataque, a bola ia e voltava, ia e voltava. Luciano e o Marcos Paulo não conseguiam prender a bola, jogar a bola para frente. Então, isso era algo que deixava bem irritado mesmo. que Ali. assim, né? Nenhum dos dois é centroavante, né? Então tem essa É, questão. E assim, é isso. Ele fez a jogada do pênalti, mas ele é meio, como posso dizer, ele é meio peladeiro, né? Ele acerta uma jogada boa, depois ele erra bizonhamente. Ele é é, meio esquisito, assim, é. né? Teve Mas, aquele chute que você falou para mim, que ele chutou, a bola chutou, bateu no calcanhar, foi um negócio nossa, não, meio. logo no começo do jogo, ele foi cruzar, ele É, bateu no tornozelo dele, é o que eu nossa falo. senhora, Aí que depois, coisa. aí, né, lances depois, ele vai lá e quase na mesma região lá, ele dá o cruzamento que seria certinho e foi Isso. pênalti. Então, assim, é um jogador bem irregular, por isso que eu acho que, assim, não dá para jogar ele e o Luciano, porque os dois são muito irregulares. Então, São ou muito joga regulares. um ou joga outro, porque Exatamente. Exatamente. E o Luciano aí, o Marcos Paulo ficou com 5,5, o Luciano aí ficou com 6,5. O Luciano, ó, vou ser sincero, tá, o Japa? Talvez você concorde comigo, não sei. Mas o Luciano ficou com 6,5 porque fez o gol. Tá? assim, eu achei que até ele jogou melhor do que nas outras partidas. Participou mais chilicou menos, tal. Mas ainda ele tá abaixo. Isso não Ainda tem o tá que a abaixo. gente Ainda tá abaixo. falar. Ele tá abaixo. Ele, para mim, assim, a nota maior que ele ganhou aí foi por causa do gol que ele fez. Aliás, é inacreditável como bate mal o pênalti. É Não, inacreditável, bate no mesmo sabe? lado sempre. E Sempre, sempre. quando ele pegou a bola, eu te falei, eu mandei mensagem lá pra você. Eu É, falei, ó, vai pro mesmo lado de vai novo. pro E mesmo não deu lado, vai pro outra. mesmo E não lado. deu outra. Não, e o engraçado é que todo mundo sabe do estádio, todo mundo sabe. Vai bater no mesmo lado, todo mundo sabe? Então, E os assim, goleiros sabem também. Já. e é lógico, é evidente. Então, o Luciano, eu não sei o que passa pela cabeça dele, é um cara que não tem essa noção, não sei. Não treina pênalti, não é possível. Então, aí ficou com 6,5. Depois o Caleri entrou aí, ó, o time não pode ficar sem o Caleri é o centroavante, literalmente. Depois que o Caleri entrou, a bola começou a ficar mais tempo no ataque do São Paulo. O Caleri aí ficou com 7. O Luan entrou aí também, ficou com 6. O Luan precisa emagrecer, hein?
Ah, feio o agora não tem negócio. mais desculpa, né? Renovou o É, contrato, acho que é, agora, né? Vamos focar agora agora em jogar bola, né? é, tem que dar uma melhorada na condição física realmente. Viu? E o Wellington Rato aí ficou com 4,5. Meu Deus, o Wellington Rato entrou muito mal. Muito mal. Não, muito mal, perdeu aquele gol. E aquele gol, se ele fizesse, valeria. Porque o impedimento foi depois, quando ele chutou, aí o Nestor foi para a bola. O Nestor estava impedido, porque o Nestor estava na linha de fundo, porque cruzou. Ah, é Aí ele isso. chutou, aí a bola foi em direção ao Nestor, aí deu o impedimento. Porque na jogada o Nestor Nossa. veio muito de trás. Muito de trás. Então, assim, é, não sei se foi desconcentração, displicência, mas o jogador profissional não pode perder o gol. Assim, e ainda batesse no pé dos zagueiros ali Não, que salvasse, sem mas que goleiro, sem acertasse o nada. gol. Tinha que acertar Pelo o amor de gol, Deus. É, tinha sabe? que Porque acertar. tinha um zagueiro na frente dele lá, que o zagueiro salvasse a bola, tudo mais, mas chutar para fora daquele jeito foi bizonho, assim, né? Não, bizonho. E ele sozinho, ele tava sozinho, Não, não tinha sozinho, dava goleiro, tempo não dele tinha até de nada. dominar a bola, Dominar, dava escolher para ao estudar, dominar, lado. escolher. Então, assim, ele entrou muito mal. Depois teve o lance lá que ele pegou a bola na lateral, aí ele quis levar sozinho, Não, tal, e ele caiu, saiu com bola e saiu com a tudo. bola e tudo. Então foi algo assim bizonho, bizonho. E depois reclamou de um lance lá e É, e levou tomou cartão cartão, amarelo. né? Então, cara, foi desastroso. O Wellington Rato foi totalmente desastroso nesse jogo. E aí depois entrou O o Michel Araújo e o Araújo, Mendes. o Ah, Mendes, o bom gente, foi ver o Mendes, né, de volta, né? Entrou. é, São Paulo terminou com três volantes. Nossa, exatamente. fazia tempo que eu não via isso, né? E assim, pessoal, e vai ter jogo que vai precisar jogar sim. Vai precisar jogar. Esses dois próximos jogos aí, depende se vai precisar jogar sim. Não E o tem esse Dorival não negócio tem medo. de jogar bonito, ofensivo, tem É, porcaria nenhuma disso. É jogar, e é o Dorival, resultado. né, Japa? O Dorival pelo menos tem essa concepção, né? Ele na entrevista coletiva, né? Falando do Dorival, aí o Dorival ficou com 7,5, né? Então aí, só para vocês fecharem aí a questão das notas para a gente. O Dorival falou na entrevista coletiva, né? Uma coisa, né? Ele elogiou o time do Inter, para sair por cima da carne seca, né? Ele elogiou o time do Inter e depois comentou literalmente aí de alguns jogos que vai ter, vai sair muito fora, etc e tal. Ele deixou meio que claro que, meu, se precisar, literalmente, para ele não tem essa, se precisar, resultado é resultado, se for para empatar, empata e não tem nem aí. Entendeu? Então, isso é muito bom, eu acho que está deixando a gente um pouco confiante. É o que eu falei lá pro pessoal no estádio, até que falei no vídeo que eu coloquei lá no Instagram. Eu ainda, né, Japa, ainda a condição é os 45 pontos. Ainda a gente tem que ter essa visão, né? Temos aí, ó, conseguimos, né, uma margem aí boa nesses jogos que nós tivemos. Então, o São Paulo conseguiu aí esses 7 pontos. Temos aí ainda continua a chance de buscar os 45 pontos. Essa é ainda Não, a nossa meta chance, é essa. Só entendeu? depois que passar disso, aí vamos conversar de outro assunto. Enquanto Exatamente, não for, exatamente. hoje está até numa posição confortável na tabela, né? Está em quinto, Sim, sexto, sim, mas tem que se manter assim, né? Chegar aos 45 pontos o mais rápido possível. Quanto mais rápido chegar, mais chance tem de almejar uma coisa melhor. sim, sim. A gente, é, a gente tem que colocar isso. Eu queria duas coisas aqui que eu gostaria de comentar. A primeira, a primeira eu gostaria de falar assim: o time do Inter é bem limitado, né? Então, mas isso eu tinha comentado antes, quando o pessoal falou Sim, assim: não, o São Paulo tem tipo rebaixamento. Eu falei assim: o vice-campeão do ano passado é um time ruim. É que é, assim, é, o Inter tá se é, reforçando, tudo mais, tal. Os reforços só vão poder jogar no meio do ano, mas é um time, assim, é o que eu falo. Se você pegar o São Paulo e pegar o Inter e fazer jogador por jogador, eu acho que o São Paulo vai ganhar ainda, hein? então é. Entendeu? Mas é assim, mostra, é bem limitado mesmo, Chapa. Até a questão tática, enfim, desenvolvido por jogador mesmo, que você disse. É bem limitado, mas isso não tira o mérito de São Paulo, tá? Então, eu vou deixar bem claro que isso não tira o mérito. São Paulo demonstrou
conseguiu conduzir bem, não levou susto do Inter. O Inter que vinha de resultados bons no Morumbi, conseguiu, aí o São Paulo conseguiu essa proeza, conseguiu vencer o Inter no estádio do Morumbi, então tá perfeito. Então a gente tem que tirar o mérito, mas o Inter é um time bastante limitado. Outra situação que eu gostaria de comentar foi o que o Rafinha falou na entrevista lá na Zona Mista, né, que depois eu vi a entrevista dele, repercutiu aí pelo que ele tinha falado, e eu vou dizer o seguinte, a visão para eles tem que ser assim mesmo, tem que ser essa mesmo. Tem que ser essa mesmo. Tá jogando no São Paulo, tem que honrar a camisa mesmo e lutar por algo maior. Você tá certo disso. Você tem que fazer isso mesmo. Nós aqui vimos, não só como torcedores aqui, mas a gente tem um pouco de noção do que está acontecendo, então a gente tem essa visão. Agora, vocês aí, vocês têm que pensar exatamente da mesma forma. Tem que ganhar mesmo, entrar pelo time para ganhar título, e lutar, e vai. Então, essa é a visão que vocês têm que ter mesmo. Vocês, jogadores, tal, vocês têm que ter isso mesmo. Então, vá e tem que demonstrar isso em campo. Não basta somente falar, tem que demonstrar isso em campo. Então, é uma coisa que eu gostaria de falar dessas duas situações. Uma que é a fala do Rafinha, que eu acho que ele está certo de ter falado aquilo, então tem que demonstrar isso em campo. E a outra, que o São Paulo conseguiu, mas o Inter, eu acho que vai lutar por algo. Se ficar nas 3 competições, Japa, eu acho que não sei não, viu? Não, eu acho que assim, o Inter não corre risco, não, sinceramente. Porque para mim já tá cedo ainda, mas já tá se desenhando quem é que vai ficar lá embaixo. Para mim, 3 já estão lá. Já estão lá e vai ser difícil sair. O América, que, né, tem aí É muita parte da inacreditável, imprensa América. decantava antes, né? Não, vai brigar de novo por vaga da Libertadores. De novo, eu falei, é um time fraco. Você pega esses jogadores, um monte de jogador velho, um monte de jogador que os times grandes não queriam, dispensados, que foram muito mal. Teve uma fase. Pessoal, no Brasil, eles têm que entender isso. Tem times, tem jogadores que têm fases, eles não são bons, eles têm fases boas. E acabou o encanto do América. Não aguenta jogar 3 competições, não aguenta. Os jogadores são ruins. Assim, o Curitiba que o São Se... Paulo empatou é outro que dá maus sinais assim, né? Então, e assim, Eu, o eu acho Cuiabá, ainda. sei lá. Eu, eu ainda acho que o campeonato ainda é bem. O que você falou faz todo sentido. Mas eu ainda acho que, por exemplo, Botafogo não fica um tempo lá em cima, Não. entendeu? Mas é Mas isso. assim, Mas ele já, não me assim, gera confiança. para o que era o prognóstico, que Ah, era um sim, que ia perfeito. brigar para Você tem toda a razão. rebaixamento, ele Eu acho já que se não. distanciou bastante já. Né? Já. Isso é Ele, fato, o isso é fato. Cruzeiro, que alguns também falavam, e o Cruzeiro eu É também outro. falei, ó, o Cruzeiro não vai. Outro aí que também, ó, que eu falei para você, tá no mesmo nível do São Paulo, não tem essa, é o Grêmio. Então, Exatamente. alguns times aí, até os times aí que seriam para brigar, tá lá embaixo, meu, tá lá Sim, embaixo, entendeu? Então, exatamente. tem essa questão. E o São Paulo tem que se aproveitar disso. Vai fazendo seus pontos, vai se distanciando da parte ruim, e quem sabe, com a quantidade de pontos que esses outros times estão perdendo, consiga ganhar uma vaga na Libertadores, quem sabe, Nossa, você é entendeu? perfeito. Acho que essa é uma visão super importante que a gente, quem sabe, né? Consegue aí uma visão uma vaga na Libertadores direto, quem sabe nisso vem mais investimento, porque tem mais visibilidade, entra mais um pouco de dinheiro. Quem sabe a gente não monta um time um pouquinho melhor. Então, quem sabe? Vamos torcer aí o São Paulo, essa é a expectativa, vamos torcer. O São Paulo tem a chance de ganhar os 45 pontos. Sinceramente, eu falo, Japa, do que estava desenhando para mim do Campeonato Paulista e o que estava e o que está hoje, eu estou muito mais otimista hoje do que estava desenhado no Campeonato Paulista. Isso também foi avisado aqui. Né? Eu falei, ó, se o Exatamente. Rogério ficar, é um outro esquema. Se sair, independente de quem viesse, eu acho que reage. E tá acontecendo isso. Entendeu? Exatamente. São Paulo tem um time maravilhoso? Não tem. Mas é um time que dá para
jogar, dá para conseguir resultados, pelo menos, né, de meio de tabela, sem sufocos, entendeu? Eu falei, tem muita gente pior, tem time pior, entendeu? Tem. Então Mas vamos com calma vamos e lá. torcer Eu, que a coisa vamos melhore. torcer aí, ó. Eu acredito que o São Paulo consiga, pelo menos, tá me deixando bem mais confiante essa possibilidade. Vamos torcer aí muito para o São Paulo conseguir isso. Ainda está no começo de campeonato, tudo pode mudar, tudo pode. Os times estão lá em cima, pode cair, pode descer, os times estão aqui embaixo, pode subir, mas enfim, parece que está começando a desenhar algumas situações que a gente já começa a ter um prognóstico um pouquinho aí melhor pro lado do São Paulo Futebol Clube. Mas beleza. Japa, encerra para nós aí, bora lá. Então, pessoal, é isso aí. Continue aí nos seguindo, compartilhando, né? Se inscrevendo no nosso canal, né? Comentando aí, né? Dá uma força pra gente, dá like nos nossos vídeos. E aí a gente volta, né? O São Paulo tem jogo só na quinta agora contra o Fortaleza, né? Jogo difícil, jogo fora de casa. E aí a gente volta aí com pré-jogo. Aí na quarta, talvez. Aí a gente já venha comentar aí. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Mais 3 pontos, mais uma vitória, ainda bem, né? E nessa Via Crucis a gente só vai empurrando o time e falando, vamos São Paulo. É Beleza? isso aí. Grande abraço, Valeu, até o tamo próximo junto. vídeo. Até mais. Valeu, até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.